Olá pessoal, continuando aqui no nosso canal, a gente fez uma sequenciazinha de vídeos relacionados à ejaculação precoce e eu falei muito nesses vídeos sobre complexo de castração. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre o que é complexo de castração. Então, complexo vem da psicoterapia analítica, que também é conhecida como psicoterapia complexa ou arquetípica para alguns. E o livro que eu vou basear para poder falar um pouco do complexo de castração é Castração e Fúria Masculina. E a gente precisa entender psiquicamente o que eu quero dizer com castração. Quando eu digo castração, eu estou falando, o que é castrar fisicamente? É você pegar e arrancar o testículo, né? Então, quando tem um bichinho que a gente não quer mais que ele reproduza ou que tire essa questão muito ligada ao masculino, que é a agressividade, que é a punção sexual, o que a gente faz com o bicho? A gente castra. E isso é uma castração física. Uma castração física. Quando eu estou falando castração aqui, eu estou falando de castração psíquica. Então, castração do ponto de vista psíquico é diminuir a minha virilidade, diminuir o meu entendimento como masculino. E esse complexo, na verdade, a gente pode universalizar, né? Porque quando a gente pega o homem e a mulher, a gente vai ver que a diferença mais explícita está na questão dos genitais, do pênis, dos testículos, né? A mulher com a vagina, algumas estruturas que são parecidas, mas que são protuberantes, como o seio da mulher. Então, você castrar um homem é entendido psicologicamente como feminilizá-lo. Então, quando você castra, quando você tira o testículo e o pênis, quando você tira o masculino, você está feminilizando o homem. E a feminilidade para o masculino é um grande temor. Então, o homem teme ser feminino. Existe uma ansiedade que é universal relacionada a isso. Então, essa ansiedade de ser castrado, ela é universal. Mas o complexo aí vai ser individual. Então, existem pessoas que têm essa ansiedade de castração, mas que não têm nenhum complexo relacionado a isso. Pessoas que não desenvolveram um sentido de diminuição interior, que estão muito bem na sua natureza viril, mas que essa possibilidade de ser castrado não deixa de ser uma possibilidade. Então, quando é só uma possibilidade, a gente fala de ansiedade de castração, que é universal. Mas quando a gente fala da pessoa que carrega esse sentido interno, a gente está falando de complexo de castração. E a primeira pessoa em falar em castração foi Freud. É interessante que Freud, na verdade, eu tirei algumas partes do livro aqui, Castração e Fúria Masculina, então vou ler aqui para vocês. Freud foi prejudicado por condições de perspectiva de tempo, lugar e gênero. Freud tem uma importância muito grande na sociedade atual, mas ele não deixa de ser vítima do tempo dele. Pense que na época de Freud, a repressão sexual, que foi logo após a era vitoriana, a repressão sexual era muito forte. Quando a repressão é muito grande, você cria, lembra quando eu falei sombra? Você cria uma sombra muito grande. E com isso ela vai se manifestar através da doença. Então, a neurose, a histeria, ela estaria muito ligada a essa questão repressiva sexual. Ele se fixou tanto nessa questão sexual, que ele pensava que quem tinha medo e quem tinha um complexo de castração era o feminino e não o masculino. Então, talvez, e aqui eu vou ler a frase de Eugênio Munique, em nenhum outro aspecto o preconceito pessoal e cultural de Freud é tão fortemente visível quanto na aplicação de suas reflexões sobre a castração na psicologia feminina.
E como a psicologia analítica ela entende a castração? A castração é muito mais do masculino. Então, o masculino é que tem medo de perder a virilidade. O masculino é que tem medo de se tornar feminino. E como é construído esse complexo é que a gente precisa entender. Então, eu vou fazer um novo vídeo sobre como se faz, como se forma esse complexo. Aguardo vocês.